hoje o Entre Elas está diferente. Estamos no lindo jardim do Estúdio Botânica, aqui no bairro Exposição, em Caxias do Sul, para falar sobre gastronomia. Especificamente sobre a experiência de se alimentar bem e com qualidade. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a proprietária aqui do estúdio, que é engenheira civil e florista, Clarissa Fuchs, e a participante do MasterChef Brasil 2024, que é aqui da nossa cidade, né, moradora, Andréia Calpe Ruviaro. Meninas, obrigada por terem aceito nosso convite, estarem aqui nesse dia lindo, né? Demos sorte hoje. E eu quero começar perguntando para a Clarissa, como que teve essa ideia de misturar bistrô com floricultura, né? Com esse espaço tudo junto. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa. E a gente começou com uma floricultura ali em São Pelegrino. E aí a gente viu que no perfil dos nossos clientes gostariam de um café, um lanchinho. Então, quando a gente surgiu a oportunidade da locação desse espaço, a casa era muito grande, a gente percebeu a vontade de aliar uma coisa com a outra, né? De aliar um espaço com as flores, as folhagens e a gastronomia. Então, a gente abriu um café, um pequeno bistrô, que servimos cafés, lanches. Agora, a gente começou com o almoço há pouco tempo. Então, a gente quis aliar as duas coisas para um convívio. Então, a pessoa vem aqui, passa a tarde, toma um café entre amigos, conhece a loja, conhece plantas diferentes e agrega um pouco, né, na gastronomia também da cidade. Sim, ali é, né, uma boa gastronomia e um espaço aconchegante, que as pessoas procuram ao sair para se alimentar fora de casa, né? É um passeio, né? Então é um espaço de convivência, é um cafezinho entre amigos, né? É um jeito de tu sair da tua rotina, às vezes, conhecendo um espaço diferente. Certo. Andréia, conta pra nós como é que foi participar do MasterChef, né? A 11ª temporada do MasterChef Brasil. Então, eu me inscrevia no MasterChef há 5 anos já, né? Então, para mim foi um presente ainda maior estar participando dos 10 anos do programa, né? São 11 temporadas, mas é os 10 anos do programa. Então, foi muito mais do que eu esperei os 5 anos, assim. Estou muito feliz. Tem muito programa para acontecer ainda. O programa vai ao ar até 12 de novembro. Mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com tudo que está por vir. É um prazer representar a Serra, representar Caxias, que eu amo de paixão. Então, estou muito feliz e queria parabenizar também por esse espaço lindo, maravilhoso. Obrigada. Que só agrega cada vez mais, né, a nossa cidade. Sim, hoje está conhecendo a Clarissa também, o espaço, né? E é bom também ter esse contato aqui dentro da cidade por causa da alimentação. Muito. Tenho muitos projetos. Opa! Conta com a gente. É? Então, quem sabe, Ótimo. né? Muito bonito. Andréia, e como que foi? Tu sempre gostou de cozinhar, né? E legal essa mensagem que tu trouxe também de, nossa, tentou há 5 anos e quando aconteceu foi na hora certa, né? Porque a gente fica pensando, não aconteceu agora, a gente vive numa época muito de ansiedade. Então, as pessoas, às vezes, acabam abandonando um sonho por não saber esperar. Então, é legal isso que tu trouxe, né? Eu acho que, é muito... Eu tenho uma vida, assim, eu já me formei, já trabalhei um monte, meus filhos já estão criados. Desde 2019, eu não trabalho fora, eu só cuido da minha casa. Então, é muito cômodo, assim. Eu poderia ficar nessa vida, graças a Deus não me falta nada. Poderia ficar nesse comodismo, assim, né? Mas eu queria essa virada. Eu lutei por essa virada. E eu acho que aos 40 e poucos anos, a gente pode refazer tudo de novo, assim. A gente pode reescrever tudo de novo, né? A gente pode mudar a nossa história. E era a história que eu queria para mim, era o MasterChef, então eu não desisti em nenhum momento. Todos os nãos que eu tive foi por algum motivo e eu acho que eu não estaria tão preparada como eu estou e estava esse ano para enfrentar esse desafio que não é fácil. Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Mas foi na hora certa. Assim. Foi quanto tempo de gravação? As gravações duraram 4 meses. O processo seletivo é muito longo. Eu comecei a inscrição em novembro do ano passado. E aí é uma seletiva, aí tu passa, aí tem outra seletiva, aí tu passa, vai. Até que fevereiro foi as últimas etapas. Março eu já estava em São Paulo.
pra disputa do avental, e aí foi. Uhum. Foi emocionante. Depois tu conta um pouquinho mais para nós. Clarissa, eu queria te perguntar, assim, como foi pensado aqui o estúdio? Porque a gente nota que tem cada detalhe, né? Tem um capricho, assim, de ter a pintura na parede, tem esse espaço que é bem arborizado, a louça que é toda, né, bonita, né? Como foi pensado isso, esse cuidado? Então, o que a gente priorizou? Uma experiência para o cliente. Então, não é simplesmente ir num lugar, tomar um café. A gente queria proporcionar toda uma outra experiência, né? Que eu acho que agora, até mesmo que nem tu falou, depois da pandemia, eu acho que as coisas mudaram muito. Agora, o básico já não serve mais, né? A pessoa quer sair de casa para ela viver um momento especial, né? Então, ela busca uma experiência diferente do que ela já fez. E eu acho que foi pensando nisso que a gente começou a explorar o nosso espaço e, aos pouquinhos, agregar coisas. Então, uma pintura na parede diferente para a pessoa tirar uma foto, uma louça que seja charmosa também, porque a gente sabe que agora é tudo instagramável, tudo é fotografado, né? Então, a gente tem que... Comida, né? Comida, louça, o formato dos pratos. Então, não mais só o sabor importa. O visual sempre importou, né? Mas agora mais do que nunca, né, André? Acho que tu concorda. Eu acho que a experiência gastronômica começa com os olhos, eu acho, assim, né? E eu para mim, diz muito, assim, o lugar. Naquele primeiro impacto, assim, que eu entro... Vai dizer muito sobre aquela comida, vai dizer muito sobre o ambiente. Eu acho que tu já vê o cuidado que a pessoa tem com o preparo antes de tu comer, né? É assim, eu acho que o primeiro impacto é o que vai dizer o que é aquele restaurante, o que é aquele café, o que é aquele ambiente assim. Exato, até concordo sensorial, contigo. né? O cheiro, né? A beleza, o espaço assim, do lugar. Porque eu não os sou olhos do veem. ramo gastronômico, mas a gente gosta muito dessa área de frequentar restaurantes bons. Então, foi inspirado nisso que a gente teve a ideia de fazer um cantinho com alguns detalhes, com tudo arrumadinho. E a gente, como cliente, se sente acolhido. Eu me sinto acolhida isso. quando eu chego num lugar que é pensado milimetricamente, sabe? Exato. Quando tudo é muito detalhezinho, assim, eu me sinto acolhida, valorizada, Sim, entendeu? como cliente, né? Exato, eu acho muito legal. Já que vocês estão conversando, eu vou perguntar para as duas. Vocês não trabalhavam com a área de gastronomia, né, Andréia? Tu era das finanças, a Clarissa é engenheira. O que levou vocês para essa área, assim, de gostar disso, né? De estar nisso, de escolher isso, de escolher diferente, né? Eu gosto de gastronomia desde muito, muito antes, muito tempo. Mas um dos requisitos para participar do MasterChef Amadores é eu não trabalhar com gastronomia. Até o momento. Eu devia ser amadora, não posso ganhar dinheiro com gastronomia, entendeu? Então eu não podia trabalhar. E aí eu só estudava, né? Eu falei, não, uma hora vai dar. Cobre do meu marido, que teve que ficar arcando com as consequências, com as despesas. Ele foi eu indo pra cobaia. São Paulo, voltando. Porque as despesas são todas por nossa conta, o né? programa não... Aí, coitado, que tava lutando. É que vocês buscam um prêmio lá, né? Ganha uma pessoa, né? Mas existe tudo um por trás, assim, né? Tudo que tu constrói. O MasterChef é um sobrenome para quem quer entrar no mundo da gastronomia, né? Agora sim, agora eu posso trabalhar, já tenho planos, já tenho projetos e um sobrenome, né? Que querendo ou não, o programa dá essa visibilidade, que é o que eu mais... Fica na tua história, né? Na tua assim, identidade. Né? E então esse é o verdadeiro retorno, então. Exato, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer aí. Que vem pela frente. E eu sempre gostei de artes, sempre tive um lado voltado para as artes, sempre fiz muitos cursos de artes. Então, exerci minha profissão de engenheira por 20 anos. E aí resolvi aliar as duas coisas, na verdade, no primeiro momento, né? Trabalhava como engenheira na Prefeitura de Caxias e como florista fora do horário. E aí, quando eu vi que trabalhando como florista eu estava me sentindo mais feliz e estava conseguindo sobreviver, ia conseguir dar a volta com essa profissão, com este trabalho, resolvi abdicar de toda a carreira na engenharia para me dedicar às flores. E tá gostando? Tô, não me arrependo nem um minuto, assim. Gosto muito. Que coisa boa. André, antes tu comentou da prova, né, que conquistou o avental. Foi com a prova do pinhão. Adorei, porque o pinhão é nosso símbolo aqui, né, da região. Como é que foi a escolha do prato? Eu fiquei bem feliz quando eu fiquei sabendo do tema, né? Foram disputas regionais e aí caiu o pinhão para mim.
tinha duas coisas que eu pensava na minha cabeça. Ou vai ser pinhão ou vai ser erva mate. Não é possível, eu pensava. Aí, quando eu vi que era pinhão, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Desde o início, eu já tinha uma receita autoral, foi uma receita minha, e que eu queria apresentar de uma maneira completamente diferente do tradicional, assim, né? Para as pessoas verem o quanto o pinhão é versátil, quanta coisa dá para fazer. E foi um sucesso, foi unânime, e foi o que me deu o avental. E eu amo essa receita, tá guardadinha com muito carinho. Ah, que legal. Então foi fácil a escolha. Foi. Eu já tinha ela mais ou menos montada na minha cabeça, assim. Daí, quando eu vi o que era o tema, eu não tive dúvidas, assim. Vai essa aí, pronto. E tô muito feliz, já teve muitas pessoas reproduzindo a receita, usando as técnicas e as ideias que eu tive para reproduzir de uma maneira diferente, porque a gente consome muito pinhão, mas sempre a maioria das vezes no mesmo jeito. A paçoca de pinhão. Assim. A paçoca de pinhão, o pinhão na chapa, isso aqui. E eu queria trazê-lo de uma maneira completamente diferente. E aí depois já teve muita gente reproduzindo, que foi a farofa, que foi o cozido, que foi o vinagrete. E aí eu fico muito feliz. E atenção, não atrapalha na hora de cozinhar lá, assim. Que deve ser. Eu não tenho dificuldade, assim, no sentido de câmeras, assim, né? Porque são 150 pessoas. Né? Não aparece na televisão, mas do lado são 150 câmeras. Então, tipo assim, não é uma coisa que me encabula. 150 câmeras. 150. Não me encabula, não, sabe? Pelo contrário, a gente até esquece que tem aquilo ali por conta do relógio, porque é exatamente como acontece na televisão. É aquele tempo, tu tem muito pouco tempo para pensar. Então, assim, não dá nem tempo de dar uma surtadinha, sabe? Foi bem legal. Ah, que bacana. E conta pra nós como é que é esses bastidores na gravação. Os bastidores são as melhores partes. O camarim, os bastidores, é a melhor parte do programa. Os apresentadores são bem loucos, como eles aparentam mesmo. Isso parece pergunta, me ajuda a entrevistar aqui a Andréia. Olha, eles são 3 pessoas completamente diferentes, assim, né? E, querendo ou não, eles são personagens, cada um, assim, né? Mas o fora câmeras é muito divertido, assim. É onde todo mundo fala de igual para igual, assim. A gente não tem muito acesso aos chefes, né? É ali durante o período de gravação, que duram muitas horas, mas, assim, muitas mesmo. Que a gente interage com ele. É todos os dias a gravação? Todos os dias. De segunda a sexta, e por vezes a gente gravou sábado também. Nossa, bem... São muitas horas. Um episódio leva muitas horas, 2 dias às vezes, 3 dias para ser gravado. Então, assim, é a melhor parte, sabe? Quando desliga a câmera, que a gente consegue interagir, camarim e tal. Só que a gente nunca pôde nem filmar, né? Porque nossos celulares ficam confiscados. Então, são coisas que ficam na nossa lembrança, assim, sabe? Mas e não tem essa coisa de concorrência entre os participantes, assim, leva pra fora? Tem, porque chega num primeiro momento, todo mundo é muito amigo, né? Aí depois começa a funilar, as pessoas começam a ter olhar com outros olhos, as redes sociais movimentam muito. Ah, a fulana é a queridinha, é a famosinha, sabe? Começam os boicotes. Começam a querer te colocar mais exposto a uma eliminação. Mas também faz parte do jogo, né? Porque tá todo mundo disputando um prêmio, tá todo mundo disputando a atenção do público. Então, assim, não é nada que me magoou, nada que... Eu super entendo, assim. Cada um faz o seu jogo. Eu não fiz um jogo assim, cada um faz o seu e tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um que com as suas consequências depois também. Também tem isso, né? Então, além de saber cozinhar, também tem que ter um preparo psicológico também, né? Nossa, todo mundo que tá vindo no meu Instagram me perguntar, eu tô louca, eu tô me inscrevendo, tô louca pra me inscrever, o que eu faço? Eu disse, olha, primeira coisa, trabalha a cabeça. Primeira coisa, mas assim, primeira mesmo. Qual foi a tua maior dificuldade no período? Eu acho que foi lidar com os colegas, assim, sabe? Eu sou da ala mais velha do programa. Nós éramos, acho que 4 pessoas acima dos 44. Então, o resto tudo uma galera muito jovem. E aí, eles falam muito, sabe? Coisa de jovem, assim, né? Então, foi uma coisa que pegou. Daí tu começa a ficar com saudade de casa, tu começa a ficar com saudade da família. Eu estava lá no período que estava a tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Então eu estava muito preocupada, não sabia o que estava acontecendo, se meu marido não estava me escondendo nada, sabe? Então, mas enfim, assim, foi um grande aprendizado. Faria tudo de novo, com certeza. E valeu muito a pena.
E tu aprendeu com os chefes, né? Que a Clarissa perguntou dos chefes, tu aprendeu com eles, como é que eles são, né? Eles são como eles aparentam ser mesmo, assim, nas gravações? A gente aprende muito, assim, é uma baita de uma escola, sabe? Eu voltei de lá com pensamentos e métodos de trabalho diferentes, assim. Mas não vou mudar o meu jeito, né? A minha gastronomia é uma gastronomia afetiva, não é alta gastronomia, não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham acesso às coisas que eu faço. Eu quero que todo mundo consiga fazer o que eu faço. Tanto acesso financeiro, quanto acesso de poder fazer e comer e proporcionar para suas famílias. Então. Mas eu aprendi muita coisa lá. Os chefes nos ensinam muito, nos pequenos tempos que a gente tem para conversar com eles. Eles nos ensinam muito, nos explicam muito. É uma experiência realmente muito enriquecedora, assim, muito mesmo. Clarissa, aqui, tu teve uma ajuda de chefe aqui para montar o cardápio? Sim, como é que foi? Logo que a gente abriu, a gente pegou uma consultoria de um chefe e ele também ajudou a desenvolver todo o cardápio. Então, é uma etapa bem complicada e bem dinâmica, assim, tu vai trocando alguma coisa, vai ajustando. Então, a gente teve uma consultoria, assim, de primeiro momento, né? E aí, a gente vai fazendo adaptações ao longo do tempo, porque nem sempre o que a gente pensa é o que o cliente gostaria, né? Então, a gente tem que aliar as duas coisas, né? Então, teve algumas coisas do cardápio que a gente tirou, depois de alguns meses, outras coisas a gente acrescentou. E aí tem todo é um cardápio sazonal, assim? Sim, a gente está fazendo um cardápio sazonal. Se bem que na nossa região é mais frio do que quente, quase todo o tempo. Então, teve alguns itens, as sopas e os cremes, por exemplo, que a gente não conseguiu tirar do cardápio, porque além da gente gostar e tomar o tempo todo aqui na nossa região, tem períodos, semanas que faz 30 graus, mas faz 5 graus na mesma semana, né? Isso. Então, eu acho que aqui na nossa região, o sazonal é muito variável também, né? Então, tem itens que seriam para o inverno que a gente acabou deixando todo o tempo. E teve alguma coisa que tu disse, isso tem que ter no cardápio? Porque vocês ajudam a montar, vocês têm as ideias, eles só traduzem as ideias. O que eu queria no cardápio eram algumas coisas também voltadas à área da floricultura. Então, a gente optou por usar algumas punks, né? Nossa, então, a gente... flores comestíveis, eu queria que tivesse no cardápio. Né? Porque a gente está dentro de uma floricultura. Então, é difícil de conseguir na nossa região também as flores comestíveis. Mas a gente faz questão de dar um acabamento no prato. Aí, colocar uma punk numa salada, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente está tentando buscar mais esse outro lado dessa gastronomia, né? Que legal. Tu utiliza as punks também, André, nos teus pratos? Algumas vezes sim, mas não é muito fácil de encontrar, né? Sabe que a minha mãe, ela mora lá no centro do estado, em São Cepé. E ela tem aquelas hortas no fundo do pátio, assim. E aí, às vezes, nasce, porque tem muitas punks que nascem na horta, assim. Não precisam ser plantadas, não precisa. Né? Nascem, e são espontâneas. Que a gente até, às vezes, pensa que é sujeira, assim, né? Não é mato, é ervas, são espontâneas. Já colhi, já usei, assim. Mas eu não tenho muito acesso, é difícil até achar, assim. É bom saber que tem disponível aqui. Acho que outro desafio nos pratos é também o acesso, né? Algumas coisas também que talvez queria poder utilizar e não consegue. Sim, a gente ainda consegue pequenos produtores orgânicos que cultivam algumas coisas assim. Mas eles sofrem muito com essa sazonalidade do clima. Então, tem semanas que tem muita chuva e eles não conseguem colher, né? Então, a gente também está nessa dependência, né? Do clima da região. E tá difícil, né? Esse clima. Está acabando nosso tempo, só antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês qual um prato preferido de vocês, assim. Ai, eu amo uma comida italiana, viu? Nossa Senhora! Com muito queijo, com muita carne. Muito molho. E eu amo uma feijoada. Uma feijoada completa, com tudo. Com a couve, com a laranja, com o bacon, com tudo. Ótimo. Bom, a gente encerrou o tempo do primeiro bloco, né? Então, no próximo bloco, a gente volta com mais Estúdio Botânica, com mais sobre Masterchef, né? A experiência da Andrea. Você que está nos assistindo, não saia daí. Nós voltamos já já. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul.
que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Você já parou para pensar na natureza ao seu redor e na importância que ela tem para nossa vida? As áreas verdes urbanas desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental das pessoas que vivem nas cidades. Esses espaços oferecem um refúgio da agitação diária, proporcionando um ambiente tranquilo para relaxar, meditar e se reconectar com a natureza. Estudos mostram que passar tempo em áreas verdes urbanas está associado a uma redução significativa nos níveis de estresse, ansiedade e depressão. A exposição à natureza acalma a mente, melhora o humor e aumenta a sensação de bem-estar geral. Além disso, essas áreas oferecem oportunidades para atividades que não apenas promovem a saúde física, mas também contribuem para o equilíbrio mental. Por isso, investir na preservação das áreas verdes não é apenas um benefício para o meio ambiente, mas também essencial para promover a saúde e o bem-estar das comunidades. De volta com o programa Entre Elas, você já percebeu que nós estamos em um lugar diferente, colorido, florido, exatamente para falar sobre uma experiência que envolve a gastronomia de experiência. E eu vou começar perguntando para a Clarissa de novo. Então, Clarissa, perguntando para você primeiro sobre essa experiência que vocês trazem aqui ao servir. Tem até uma preocupação com o pet, né? Tem um cardápio para o pet, né? Conta para nós um pouquinho, né, dessa gastronomia de experiência que vocês procuram proporcionar para as pessoas que visitam aqui. Claro, como a gente abriu aqui nessa área externa uma área pet friendly, então o que a gente pensou? Em também agregar aos animaizinhos alguma coisa, né? Então, uma vivência diferente, né? Porque às vezes os bichinhos também não saem de casa para vivenciar né? Ter essas experiências. Então, com o seu dono. Então, ali tem no nosso menu pet algumas coisas que são indicadas para os animais, né? Principalmente cachorros. Então, a gente tem um franguinho desfiado sem tempero. Achei fantástico. A gente isso. tem umas iscas de legumes sem sal, né? Só cozida. Então, a gente tem alguma água de coco, né? Então, as crianças adoram, as mães também, a família tira foto, né? Então, a gente faz toda uma proposta para agregar toda a família, né? Então, é uma coisa a mais, como experiência mesmo para o cliente. Andréia, o que você acha disso, essa gastronomia de experiência? Até tem um movimento que é o comfort food, que é aquela gastronomia que busca resgatar alguma sensação, alguma memória afetiva, né? Então, acho que a gastronomia consegue isso através dos pratos. Então, eu acho que é como eu falei antes, é o que eu gosto, é o que eu me identifico, é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer. E super respeito qualquer tipo de gastronomia, qualquer tipo de experiência gastronômica, mas é o que me deixa confortável, assim. Eu acho que memória afetiva mexe, a própria palavra já diz, mexe com o que a gente
começou lá atrás, assim, né? Tipo, tem coisas que eu aprendi com a minha mãe que hoje eu reproduzo de uma forma diferente, um pouquinho mais instagramável, um pouquinho mais gastronômico, que é, tipo, muito, muito afetivo, assim. E eu vejo nos meus vídeos, na minha rede social, o quanto as pessoas querem isso. E o quanto isso também tem que ter nos restaurantes, né? Tem que ser bonito, tem que ir na tendência, na modinha, mas a gente não pode deixar a gastronomia afetiva e acessível a todo mundo de lado, sabe? Eu bato muito nessa tecla e vou continuar. E é o meu propósito no Instagram, assim, é as pessoas cozinharem, comerem coisas que estão ao acesso de todo mundo, gostoso, bom, barato. Mas eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo tipo de experiência, tem coisas muito diferentes chegando. E eu acho muito legal e admiro quem estuda essa fusão, acho muito legal, assim. A gente vê, acho que um pouco o mercado de gastronomia mudando, né? As pessoas buscam mais essa experiência, muito, né? Muito. Aquela explosão de sabores quando come alguma coisa, sente aquela coisa boa, assim, né? Que pode ser uma memória afetiva, mas pode ser também uma sensação de, nossa, como é gostoso, assim, né? Ter essa E eu noto também que as pessoas estão mais abertas a novidades. Exato. Porque teve um tempo que tu colocava algum ingrediente diferente e a pessoa dizia, o que é isso? Nunca comi, não quero. E agora até eu acho que com essa explosão dos programas de televisão e do MasterChef e toda essa linha, que acho até mesmo da pandemia, que a pessoa ficou mais em casa, descobriu receitas novas, começou a cozinhar diferente. Então, mais abertas a ingredientes novos, a pratos diferentes, né? O que tu acha? Eu acho que o MasterChef, há 10 anos, ele mudou muito a visão da gastronomia no Brasil, assim. E eu vejo isso pela quantidade de crianças e jovens que entram em contato comigo, que me manda vídeo pedindo receita e fazendo coisas, sabe? E eu acho que despertou muito a atenção das pessoas de querer cozinhar, de querer fazer bonito, de querer fazer um prato, uma comida normal, mas um prato mais bonito, enfeitado, uma entendeu? louça diferente. Exatamente. Por exemplo, assim, no MasterChef mesmo, tivemos oportunidades de fazer coisas que, por exemplo, assim, uma compota de bergamota. Não é uma coisa tradicional. De jeito nenhum, é muito difícil tu ver, né? Um sorvete de butiá, sabe? Coisas assim que talvez ninguém pararia na sua casa para fazer, entendeu? Mas aí eu acho que as pessoas estão mais abertas mesmo a experimentar isso. Se a gente colocasse algum desses pratos aqui, sorvete de butiá, é uma coisa que só teria aqui. Então isso é o que agrega a pessoa ir até o local, comer uma coisa diferente que ela não encontra em outros locais. Eu acho que também é muito bom, é muito diferente e qualquer pessoa pode fazer, Sim. sabe? Então, as pessoas conhecem mais o que estão comendo, né? As pessoas conhecem mais, acho que isso também abre. Tanto o MasterChef quanto a própria internet, né? Tu busca as coisas e encontra, sabe o que é o produto, já sabe o que é aquele ingrediente, né? Cresceu Combinações. muito. A gastronomia cresceu muito. Existem né? receitas que viralizam na internet, né? Que viram modinha, que começam a criar vídeos e aí o negócio propaga, que aí todo mundo tem que fazer aquilo para ver se vai dar certo e se é bom mesmo, como falam que é, né? Exatamente. E as pessoas gostam de coisa rápida. Eu percebo isso. Imediata, assim, mais fácil de fazer. Não ficam lá cozinhando muito tempo. É mais... E é possível... Todo mundo corre muito, né? Corre muito. E é possível fazer coisas rápidas e gostosas? Com certeza. Sem ser miojo, sem ser macarrão instantâneo. Entra lá no meu Instagram que tem bastante coisa. Rápidas, gostosas e bonitas. Com certeza. Olha, e vale a pena, viu? É prazeroso. Eu recomendaria, assim... Eu acho que é uma terapia, sabe? Eu acho que cozinhar é uma terapia. Eu recomendaria as famílias se unirem mais em volta de um fogão, em volta de uma mesa, no final de semana. Eu sugiro de fundo do meu coração, assim, que a gente tem grandes momentos, assim, em família, cozinhando. Meus filhos já gostam, minha filha ama, diz que vai ser uma futura MasterChef. Eu acho assim, eu acho que gastronomia é realmente amor, assim, sabe? É um momento que tu tá te doando, tu tá alimentando, ou seja, tu tá dando o que tu tem de mais puro, assim, né? Porque tu tá alimentando uma pessoa, né? Tu tá dando amor, tu tá dando carinho, atenção, tá botando o teu tempo ali, sabe? Cozinhar é uma forma de amor, eu acho, né? É uma forma de amor. Eu sugiro que todo mundo deveria tirar um dia, assim, pra juntar a família. Que era assim, antigamente era mais assim, né?
Antigamente era mais assim, as pessoas se reuniam mais pra cozinhar, pra estar junto, enfim. É muito legal, é muito legal. E esses lugares novos, assim, também, tudo que tu puder visitar, alguma coisa tu vai aprender num lugar novo, assim, que tu vai poder levar pra tua casa depois, entendeu? A gente nota uma mudança de consumo das pessoas. Antes as pessoas gastavam dinheiro comprando coisas. E agora as pessoas estão gastando dinheiro vivendo experiências, Exato. vivendo momentos diferentes com a família, né? Então as pessoas estão se permitindo mais sair para comemorar alguma coisa, conhecer espaços novos, conviver com amigos, né? A gente percebe que as pessoas estão dispostas a novas experiências, né? E como cresceu muito, né? Todo Sim. mundo tá inovando em alguma coisa. E aí, isso Aí prende a gente tem que estar sempre criando, né? A gente não muito pode legal. cair na mesmice. E André, fala um pouquinho daquele conceito do slow food, que as pessoas querem sentar na mesa, ficar um tempo mais, não tem aquela preocupação em ter tanta comida, mas de ter um prato que venha que coma devagar, né? Então, os restaurantes também, né? Não tem problema a pessoa ficar lá, que às vezes eles queriam que girasse, né? Pra ter. Agora não, a pessoa pode ficar lá, curtir o ambiente, apreciar a companhia, a boa comida. Então, eu acho que isso é justamente por essa experiência que os lugares estão proporcionando, assim, né? Tipo, os restaurantes os cafés, os restaurantes, eles estão cada vez mais atrativos. Então, os proprietários querem que as pessoas se sintam bem ali dentro. E aí, o se sentir bem é sentar na mesa, comer sem pressa. Existem esses menus executivos, né? Que vem uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Isso tu leva um tempo dentro do restaurante. Tu não vai sentar, comer e sair, né? Então, eu acho uma experiência muito legal, assim. Eu acho que é uma tendência que vai ficar e é muito legal, assim. Porque tu conhece o ambiente que tu tá comendo. Eu acho que a forma de consumo mudou. Eu acho que as pessoas antes compravam bens, compravam um tênis, compravam uma bolsa, e agora elas estão investindo esse dinheiro em experiências. Então, elas estão se permitindo sair com a família para comemorar alguma ocasião especial num restaurante novo, diferente. Então, eu acho que elas estão investindo também nesse novo modo de vida, né? De sair mais, de gastar o dinheiro não só com bens de consumo, mas com experiências mesmo. E mudou as estruturas físicas dos restaurantes, mudou, né? A gente percebe nitidamente isso, né? Está proporcionando exatamente isso, um lugar que tu possa chegar e sentar, se sentir à vontade, confortável, com uma música acolhedora. Animais. É bem visível essa mudança, eu acho, assim. E eu acho muito legal, particularmente. E agora uma pergunta para as duas, né? Já que estamos num programa de mulheres. Como vocês avaliam a figura feminina no mercado da gastronomia? Eu acho que cresceu muito. Embora seja ainda um ambiente bem masculino. A gente se vê mais chefes homens comandando cozinhas do que mulheres. Mas eu acho que, assim, como tudo, está crescendo muito e não existe nenhuma diferença. A mulher é tão boa quanto, é tão delicada, é detalhista. Eu acho que está em avanço, assim. Se Deus quiser, vai ficar para trás, assim, esse conceito de que é um ambiente masculino, sabe? Porque a gente ouve bastante. Sim, ainda assim. tem isso, né? A gente ouve bastante. E lá no MasterChef, tu via alguma coisa assim? Não, de jeito nenhum. Éramos meio a meio, assim, né? E não tem nenhuma diferença, assim. O fulano, os guris cozinham melhor que as gurias, de jeito nenhum, assim. O MasterChef é uma experiência, assim, ó. Tem dias que tu cozinha super bem, tem dias que tu cozinha mal, porque não é o teu dia, porque o tema que caiu tu não sabia direito, ou tu não estudou, ou tu não soube criar um conceito. Então varia muito, assim. Lá é um lugar que tu vê nitidamente, assim, que somos iguais. Os homens e as mulheres são exatamente iguais dentro da cozinha, sabe? Também tem que se virar, às vezes tem que ir no mercado pegar uns ingredientes, daí às vezes não tem um ingrediente, daí tem que pensar tem que mudar rápido. A receita em 1 minuto, é o caos. Eu concordo com a André. Eu acho que as mulheres também vão começar a dominar essa área. Mas eu acho que existia alguma coisa assim, que a mulher também passou muito tempo só cozinhando dentro de casa, né? Então, ela tinha uma outra profissão, mas fazia comida para os filhos, para o marido. Então, esse fato de cozinhar fora também, eu acho que antigamente era uma coisa muito desgastante. E agora, com essa mudança de várias profissões e várias carreiras, eu acho que a mulher é uma carreira que ela se redescobriu, né? Porque isso era uma coisa que sempre se fez no passado, porém não de forma profissional, né? Se cozinhava mais em casa, né?
Então, eu acho que ela está investindo nesse novo ramo, tanto quanto os homens, que para os homens era uma profissão e para a mulher era quase um dever, né? Então, a mulher cozinhava por dever, porque quem cozinhava dentro do lar antigamente eram as mulheres, era a avó, era a mãe, né? Então, poucas se atreviam a encarar isso como uma profissão. E eu acho bem bacana que tirou esse estigma, né? De cozinheiro, cozinheira, né? Então, existem muitas Masterchefs mulheres maravilhosas, assim como os homens. A melhor chefe do mundo é brasileira, é a Janaína Rueda. Ela ganhou esse ano o prêmio da melhor chefe do mundo. E é uma mulher, meu Deus, assim, eles criaram um conceito de gastronomia surreal, assim. A própria Helena Rizzo, que é uma das juradas, né? O restaurante dela foi o melhor de São Paulo esse ano. Então, é só elevando cada vez mais, né? A figura feminina dentro da cozinha, né? É ótimo isso. Clarissa, tu como empreendedora da área da gastronomia também sente isso? E conta, assim, alguns desafios. Nossa, eu consegui... Mão de obra. A mão de obra é muito durabilidade do difícil. alimento. Não, a gente sente mais dificuldade com a mão de obra, né? Porque eu acho que como é um setor, assim, que existem vários restaurantes, existe muita rotatividade, né? Então, e para te não cair na mesmice, às vezes o chefe está aqui 2, 3 meses, aí abre um restaurante novo, recebe uma nova proposta de trabalho, às vezes mais atraente, momentaneamente, aí resolve partir para uma nova opção, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de manter, né, uma pessoa, né, boa, qualificada, trabalhando com a gente. A gente nota uma dificuldade disso, agora a gente até está com 2 chefes na casa, né? E a gente está investindo bastante assim, na qualificação de mão de obra, está fornecendo cursos. Então, E são cargas de horário puxadas, né? Puxadas. É trabalho puxado. Exatamente, cozinha, por isso né? até que a gente resolveu, a gente tem 2 chefes e um auxiliar, né? Para intercalar os horários, né? Porque aqui a gente tem um horário bem estendido, das 9 às 19, então a gente serve desde o café da manhã, o almoço, o lanche, né? E um jantar mais cedo, né? Então, a gente tem uma carga horária bem excessiva, então a gente resolveu optar por dividir os serviços, né? Sim, tem toda um dos desafios, né? Sim, uma logística para tudo funcionar de acordo. Eu sempre admirei quem trabalha com gastronomia, porque me parece uma coisa que tem que ser muito rápida né? E a Sim, preocupação é bem com o produto. complexo. E as pessoas estão cada vez mais exigentes, até por Sim. causa do conhecimento que elas têm, né, na alimentação. Eu noto isso, pelo menos acho que isso. E tu tem que ter profissionais que tu confiem de que não vão desperdiçar o teu alimento, né? Porque a comida não é que nem um produto físico, mas eu digo assim, uma mesa, um copo. Ela estraga de um dia Ela pro outro, né? estraga. Então tu tem que, o teu profissional tem que estar ligado para o tempo de validade daquilo ali, o que ele pode fazer com aquilo ali, se sobrar de hoje para amanhã. Mas aí entra as boas práticas de fabricação, né? A gente tem também uma nutricionista que nos auxilia em toda essa área, né? Então, tudo rotulado, a gente tem que ter todo esse cuidado com a saúde, né? Pra não haver desperdício. O que tem por trás de um alimento, né? Que às vezes as pessoas veem um alimento pronto e não sabem que tem todo esse cuidado, essa preparação. André, já que a gente está falando de desafios e curiosidades, conta para nós um pouquinho mais do MasterChef, assim, uma curiosidade, por exemplo, que eu tenho, aqueles pratos maravilhosos que vocês fazem, né? Que os chefes provam. Vocês provam também uns dos outros depois? Como é que é isso? Sim, a gente pode provar somente durante a prova. Quando inicia a contagem, que acaba a prova, ninguém mais pode tocar no prato. Somente os chefes, a gente faz 2 pratos, né? Um eles comem na hora e o outro é o build, que é para as imagens depois, né? Então, a gente só pode manipular enquanto está ocorrendo a prova. Nesse momento, a gente pode experimentar uns dos outros, é tranquilo. Mas depois, a gente não pode nem tocar nos alimentos. Inclusive, todos os alimentos que são manipulados por nós, eles vão para doação depois, né? O mercado do MasterChef se doa diariamente. Tudo é doado, a não ser as coisas que são fechadas, né? Que não foi consumido, assim. Mas, caso contrário, tudo que a gente pega, ou abrir um pacote, usar uma porçãozinha, ele é doado, nada é aproveitado. Então, eles têm um trabalho de doação de alimentos bem bonito, assim. E é muito legal, assim. A gente fica com vontade de experimentar depois de pronto, assim, né? Porque na hora da prova é uma correria que tu não consegue juntar, às vezes, todos os elementos do prato, assim. Mas são regras e às vezes não dá. Às vezes a gente não consegue nem experimentar o que a gente tá fazendo, assim. Nossa. Socorro! Vai na sorte, né? Tem vezes que tu só entrega e reza, assim. E pede pra Nossa Senhora dos Cozinheiros lá iluminar, porque
não dá tempo de experimentar. A cara dele já diz tudo, mais ou menos. Ai, é horrível. Com o passar dos dias, tu vai conhecendo eles, assim, né? Aí, tipo, um olhar, assim, tu já sabe. Ih. Ô, André, imagino, né? Daí fica tenso já. Mas eu acho que é difícil de fazer uma cara boa, né? Eu acho que é... Então, eles fazem muito joguinho com a gente, né? Porque às vezes, né? Por exemplo, teve das provas que eu ganhei que o Jacan experimentou e ele olhou e disse assim, não é bom. Aí quando ele falou isso, já me gelou, assim, né? Eu falei, nossa, mas eu botei todo meu amor nesse prato. Ele disse, não é bom. Não é bom, não é bom. Aí ele me olhou e disse assim, é muito bom. Eu, nossa! Eu chorei horrores nesse programa, socorro. Chorava de alegria, chorava de tristeza, chorava pelos colegas, chororou, assim. Programa bem emotivo. Nossa senhora, eu nunca vi uma coisa tão louca na minha vida que nem esse programa. E tu tem mais alguma curiosidade, assim, que tu acha legal trazer pra contar pra nós? Eu vejo, assim, as pessoas me perguntam muito sobre por que quando a gente volta as bancadas estão limpas? Como assim? Se é a gente que limpa as bancadas? Como que termina o programa, vocês estão com aquela bagunça? Porque a gente faz uma bagunça que só por Deus, né? Eu, principalmente, que eu sou meio desastrada. E aí, quando a gente volta, tá tudo limpo. Não é a gente que limpa, graças a Deus. Existe toda uma equipe gastronômica. Quando termina a prova, a gente sai do estúdio, não sabe o que acontece. Quando a gente volta do estúdio, tá tudo limpinho, tá tudo bonito. Eu acho que isso é uma das maiores curiosidades, assim, ó. Tipo, eu recebo essa pergunta muitas vezes por dia. Como que vocês voltam e a cozinha tá limpa? É que esse é um dos grandes desafios de cozinhar, né? A limpar Então, depois. assim, eu não sei. Eu só sei que a gente sai, quando a gente volta, tá tudo impecável. Eu até adoraria que fosse assim na minha casa. Legal, André. E agora, nós estamos encerrando o tempo do programa. Para finalizar, querem deixar mais algum recado? Clarissa, André, eu quero convidar mensagem todos final. para vir conhecer, né, nosso espaço. A gente completou 1 ano, agora em setembro, né? A gente fica aqui na Avenida Independência, 2172, no bairro Exposição, em Caxias. E eu queria convidar todas as mulheres, todos os homens, todo mundo que está lá na sua comodismo, no seu cantinho, quietinho, a se desafiar, a lutar pelos seus sonhos, a acreditar nos seus sonhos, não desistir nos primeiros obstáculos. Se eu tivesse desistido na segunda, na terceira, na quarta vez, eu não ia estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, eu não ia estar vivendo essa loucura que é o MasterChef. Então, eu queria dizer que todo mundo deve, quem gosta de gastronomia, invista, estude, porque a gastronomia pode mudar as vidas. Gastronomia tira pessoas da rua. Gastronomia encaminha a carreira de muita gente. Então, eu queria dizer para todo mundo ir atrás, porque vale muito a pena. Mesmo que tu chore, mesmo que tu fique triste, mesmo que tu ache que tu não sabe, uma hora dá certo. Todo sonho uma hora dá certo. Então eu queria que todo mundo fosse atrás. Assim. Paciência e conhecimento. Paciência, ânimo, paciência, isso aí. Coragem. Bom, meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por participarem, trazerem as experiências de vocês, né? Pra gente falar sobre gastronomia. E você que está nos assistindo também, muito obrigada pela companhia. E até um próximo Entre Elas. Esperamos vocês. Até lá.